Olá, meus irmãos e minhas irmãs, de volta com os nossos estudos sobre o Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós vamos falar da pergunta, 64ª pergunta, que diz que é a Igreja Invisível. Eles responderam de que a Igreja Invisível é o número completo dos eleitos, somente dos eleitos, que tem sido o que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo a cabeça. Aí onde há a diferença, meus irmãos, quando nós tratamos da pergunta, a 62ª, que diz o que é a Igreja Visível. Aqui já nós sabemos que a Igreja Visível é uma sociedade composta de todos quantos em todos os tempos e lugar do mundo professam a verdadeira religião juntamente com os seus filhos. A diferença é que na Igreja Visível nós vamos encontrar aqueles que não são crentes dentro da Igreja Visível. Já na Igreja Invisível, como nós estamos a dizer, é a Igreja dos eleitos, que são crentes genuínos. E nós vamos ter aqui alguns textos de referências, como Efésios, capítulo 1, versículo 10, depois podemos ir até o versículo 22 a 23, São João 11:52, São João 10:16. Mas nós vamos fazer um estudo exegético sobre Efésios capítulo 1, versículos 22 a 23, que diz que esse é um dos textos também para estabelecer a identidade e a governança da igreja. O que o texto diz? Diz que sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é Cristo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui vamos no slogan da Reforma Solos Christos, na eclesiologia. Qual é a ênfase aqui? Aqui a teologia enfatiza que Cristo é o único cabeça da igreja. Então, não há ninguém que está acima de Cristo. Então, e isso, meus irmãos, reforça a doutrina da reforma, o sacerdócio de todos os crentes. Isso exclui qualquer liderança humana, porque Cristo é o cabeça da igreja. Não há mais nenhum outro homem pode ser cabeça da igreja, segundo as Escrituras Sagradas. Como chefe supremo, não. A igreja não é uma democracia, nem uma monarquia humana, é uma cristocracia. Cristocracia. Por isso, na prática, meus irmãos, isso significa que nenhuma tradição ou decisão administrativa pode sobrepor-se à vontade de Cristo revelada nas Escrituras. A obediência da igreja é, antes de tudo, uma resposta à autoridade do seu cabeça. Aqui também vamos ver que a igreja como corpo e a união mística. O que Paulo, o apóstolo Paulo utiliza a metáfora do corpo para descrever a relação orgânica entre Cristo e os crentes. A igreja não é apenas uma organização social, mas um organismo vivo. Por isso que a união mística com Cristo significa que a vida que flui na cabeça flui também nos membros. E isso reforça, meus irmãos, a doutrina que já dissemos é o sacerdócio de todos os crentes. Se todos os membros estão ligados à cabeça, cada um tem um papel vital nessa igreja.
e recebe dons diretamente de Cristo para o serviço mútuo. Não há membros passivos no corpo de Cristo, meus irmãos. Aqui a igreja é vista como plenitude, pleroma, porque a frase plenitude daquele que cumpre tudo em todos é uma das mais profundas do Novo Testamento, meus irmãos. O grande teólogo e exegeta de todos os tempos, João Calvino, interpretava que, embora Cristo seja completo em si mesmo, ele escolhe não estar completo sem os seus membros. Ele manifesta a sua glória e realiza a sua obra no mundo através da igreja. E isso dá à igreja, meus irmãos, uma dignidade e responsabilidade enormes. A aplicação prática é a missão. A igreja é o instrumento pelo qual Cristo enche o mundo com a sua presença, graça e justiça. O que isso nos ajuda? É que o texto afirma que ele é cabeça da igreja sobre todas as coisas. E existe uma distinção, meus irmãos, e ao mesmo tempo uma conexão entre o reino de Cristo sobre o mundo, que é providência, que nós já tratamos nas perguntas anteriores, e o seu reino sobre a igreja, que é a graça. Ele governa o universo para o benefício da sua igreja. O cristão entende que cada um neste mundo, mesmo envolvido em política, economia e desastre, tudo isto, meus irmãos, não está fora do controle de Cristo. Ele controla tudo o que acontece. Se ele é o cabeça da igreja, meus irmãos, e governa todas as coisas, a igreja pode atuar no mundo com coragem, sabendo que o seu Senhor é o soberano do universo. Para dizer, meus irmãos, isso se desdobra nas marcas da igreja. Quais são essas marcas? A fiel pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Uma igreja só é corpo de Cristo de forma visível se ela se submete à palavra da sua cabeça. São João 10,16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso é que só quem é ovelha que vai ouvir a voz de um pastor. Se o irmão não é ovelha, jamais ouvirá a voz do pastor, que é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, aqui, aprisco e as outras ovelhas, o aprisco refere-se ao povo judeu, onde Cristo estava a ensinar, a pregar sobre a antiga aliança. E as outras ovelhas são os gentios, eleitos de todas as nações que o Pai deu ao Filho. Cristo não diz que haverá vários rebanhos sob um pastor, mas sim um só rebanho, e isso elimina qualquer distinção espiritual de classe, raça ou nacionalidade dentro da igreja invisível. Por isso, o irmão tem que pertencer sempre a um rebanho. Não, às vezes se diz que não, eu sou cristão, eu não posso, mesmo não indo à igreja, eu sou cristão sozinho. Não há ovelha sem rebanho, você tem que pertencer a um rebanho. Por isso, meus irmãos, aqui a eclesiologia, que é uma das disciplinas da teologia reformada, insiste que não existe uma igreja nacional que detenha o monopólio da salvação. A igreja em Angola, na Europa, na América, na Ásia, faz parte do mesmo e único rebanho. E isso fundamenta a cooperação missionária
e o respeito mútuo entre diferentes denominações que fielmente pregam o Evangelho. Então não há razões de haver guerra entre nós quando estas denominações pregam o verdadeiro Evangelho e elas seguem também as 3 marcas: a pregação fiel, a administração dos sacramentos e disciplina da igreja. Aqui temos também a centralidade da voz de Cristo. Diz que elas ouvirão a minha voz. O que une o rebanho não é uma liturgia idêntica, uma vestimenta específica ou um líder humano centralizado, mas a palavra de Deus é que nos une. A igreja é reunida e mantida unida porque responde à pregação das Escrituras, que é a voz do pastor. E Jesus disse: a mim me convém conduzi-las. Ele não abandona as suas ovelhas. A formação da igreja não depende do esforço humano ou de estratégias de marketing eclesiástico, mas da determinação soberana de Cristo. Isso traz paz à liderança da igreja. É Cristo quem busca e traz suas ovelhas. Nós somos apenas instrumentos dele, chamados através da proclamação do Evangelho. Ser ovelha implica viver em comunidade, meus irmãos. Não existe ovelha solitária no pensamento bíblico. Por isso, meus irmãos, a vida cristã deve ser vivida no rebanho. Isso reforça a importância da igreja local como a expressão visível desse rebanho único. Participar da ceia do Senhor e submeter-se à disciplina eclesiástica são formas práticas de reconhecer que você não é um agente autônomo, mas parte de um corpo sob o único pastor que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.